Pegue aí com calma, você que está aí pela rádio, pelo aplicativo. Nós temos Paulo escreveu uma carta que não foi colocada o nome dele, mas pelas evidências dos escritos, não tem como fugir de não ter sido escrito pelo nosso irmão Paulo. Ele disse aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, vamos ler do versículo 23 em diante. Daqui a pouco eu te digo o tema. Hebreus 9, 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Paulo está dizendo que Cristo voltou para o mesmo céu. Ele falou que ele voltou. Versículo 24 ele diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, entra no santo dos santos com o sangue alheio, ou seja, com o sangue de animal. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Vou ler de novo, hein? 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Aparecerá ou não aparecerá? Aparecerá. Então vamos orar ao Senhor. Jesus Cristo, eterno Deus, Criador, renovador, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, e quer dizer Deus conosco, justiça nossa, bandeira nossa, luz das nações. Eu te agradeço, Deus, por poder estar aqui numa comunidade, em comunhão uns com os outros, sem ódio, sem ciúme, sem rancor,
mas com uma finalidade: de te servir e de te cultuar, meu Deus, porque foi para isso que o Senhor me predestinou, me elegeu e me justificou e me comprou com o seu sangue. Meu Deus, nesta noite, aqui neste lugar e através das mídias, que esta palavra alcance as tuas ovelhas e fale ao coração das tuas ovelhas. Eu oro em nome de Jesus, meu povo curado, abençoado, sarado, justificado, regenerado, próspero, abençoados, digam todos amém, Amém. e amém, e amém. Vamos dar um aplauso ao nosso papai, para a glória de Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão. Levante aí uma das tuas mãos e diga assim: eu recebo toda a provisão que vem da palavra de Deus. Diga: se a palavra diz, A palavra diz, eu creio. eu creio. Diga: eu estou curado, Estou curado. estou abençoado, estou em perfeita vitória. Digo: meu corpo recebeu o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: eu recebo a saúde em nome de Jesus. Isso, receba aí, em nome de Jesus. O nosso assunto há de vir da mesma maneira. Há de vir da mesma maneira. Diga: e há de vir da mesma maneira. Paulo, escrevendo aqui, ele disse que, no versículo 28, ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado, para tirar os pecados, para tirar os pecados de muitos. Diga: de muitos. Ele tirou o teu pecado, ele tirou o nosso pecado, ele nos perdoou. Diga: eu estou perdoado. Então diz que ele aparecerá. Diga assim: ele aparecerá. Diga: aparecerá a segunda vez. Vamos ver isto com textos bíblicos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, agora, vamos lá, 4, 13 a 14, capítulo 4, versículo 13 ao 18, perdão. 1 de Tessalonicenses 4, 13 ao 18, diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem é que crê que Jesus morreu e ressuscitou, amado? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nós já estudamos sobre isso, que esses que virão na companhia do Senhor, na realidade são os espíritos, não é o corpo. O corpo está no pó ainda, virou pó, e a Bíblia diz que o Senhor dará uma palavra de ordem, e a Bíblia diz que vai haver um reboliço, né, amado? Vai haver uma manifestação sobrenatural, e está escrito no versículo 16: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoa da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo, o que vai acontecer com eles? Ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu disse esta manhã, eu citei um versículo bíblico, mas eu quero mostrar agora, que se nós não podemos ficar aguardando no Senhor só nas coisas concernentes à vida. 1 de Coríntios 15, vem aí, por favor. 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15. Diz assim a palavra do Senhor:
17 ao 19, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, por que Paulo sempre fica falando essas perguntas? Se Cristo não ressuscitou, Cristo ressuscitou porque havia um grupo de sábios que dizia que já tinha acontecido a ressurreição, outros diziam que não havia ressurreição, então havia uma briga muito grande, e Paulo sempre, para manter o seu apostolado, o seu chamado em dia, ele sempre, com audácia, com coragem, com intrepidez, ele afirmava: se Cristo não ressuscitou, o que acontece agora? Aconteceria, vã, eu estou no versículo 17, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis aonde? Nos vossos pecados. Então, por isso que Paulo falou, olha, Cristo aparecerá a segunda vez para aqueles que não têm pecado, né? Para aqueles que Jesus tirou o pecado, que ele tirou o pecado de muitos. Então, por isso que ele fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, ainda estamos nos pecados. Se estamos nos pecados, andando como pecadores e em pecado, nós não temos o direito a uma vida com Deus. Nós não temos o direito de andarmos curados, de andarmos em novidade de vida, de andarmos em prosperidade, porque ainda estaríamos no pecado. Mas só que Cristo, diga, Ele ressuscitou. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, o que vai acontecer aos que dormiram em Cristo? O que é dormir em Cristo? Todos os cristãos, os nossos irmãos que partiu, né, que viveu aqui conosco aqui, os que partiram, se Cristo não ressuscitou, ainda mais os que dormiram em Cristo, o que vai acontecer com eles? Perecerão. Agora, 19, olha aí para esse versículo, veja se você consegue extrair algo dele aí, veja aí, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é ter a tua esperança em Cristo, colocar a tua esperança em Cristo somente nas coisas da vida? É o que as igrejas fazem. 90% fazem. O que eles fazem, pastor? Que Paulo está falando aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, ou seja, o que move as igrejas? O que move os ministérios? Não são as campanhas para alcançar o que? Algo corruptível ou incorruptível? Corruptível. Então essas pessoas, elas estão colocando a esperança em Cristo apenas nas coisas concernentes a esta vida. Então Paulo falou, se você usa Cristo, porque você sabe que tem um monte de gente, não é crente, amado, não é cristão, um monte de gente que está nos ministérios aí, que eles usam e abusam de Deus. Então eles acham que Deus está sendo empregado deles, Deus está servindo a eles. Eu vou fazer isto, uma corrente para me ganhar isso. Vou fazer uma campanha para me ganhar aquilo. Então a Bíblia diz, olha, se você vive assim, pensa assim, vocês são os mais infelizes de todos os homens, mesmo tendo alcançado posição, dinheiro, fortuna. Paulo diz que essas pessoas são o quê? Infelizes. Por quê? Porque o foco não está mais numa vida com Deus, num encontro com Deus. A igreja não está mais preparada, ela não está mais preocupada se esse dia vai chegar hoje, se vai chegar amanhã. Na realidade, às vezes nós vivemos como se Jesus nunca nem existiu, como se Jesus fosse Maria, ou São Pedro, ou Santo Antônio, ou uma estátua, ou um orixá. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus é Ele é o Criador. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra se fez um homem, a palavra virou um homem. Então Deus é a palavra é Deus. Então esse envolvimento que nós temos que ter com Ele, não está ligado com essa vida, irmão. Pastor, então
O que eu estou fazendo na igreja? Porque eu penso que igreja é para me resolver meus problemas, pastor. Sabe, porque eu estou lá cheio de problema, eu vim aqui para resolver problemas. Desculpa o que eu vou dizer para você, vou te dizer o que está escrito aqui. Você é um infeliz. Se você faz como a maioria dos... pastor, mas eu conheço igrejas que as pessoas estão voltadas para as coisas da vida e que todo mundo tem coisas. Irmãos, vai para o inferno com casa própria, vai para o inferno com carro zero, vai para o inferno com roupa nova, com sapato da Nike, com um tênis que custa $10 mil, com uma camisa que custa $20 mil, vai para o inferno. Porque se o teu foco estiver só ligado com as conquistas que você acha que Deus vai fazer você ter aqui, irmão, Deus não vai fazer você ter absolutamente nada. Ele não veio para te dar dinheiro, Ele veio para te dar a salvação. Ele veio para te dar a salvação. Talvez pareça um choque, né? Poxa, eu pensava que Jesus ia facilitar a minha vida, sabe? Porque põe-se no lugar de Jesus. 10 crentes vai fazer uma entrevista para uma multinacional. Ele vai favorecer quem, irmão? Quem? Nenhum. Ele não vai favorecer ninguém, porque todos são filhos. Então, se você pensar que você vai orar e você vai pagar a tua conta porque você orou, você vai fazer um sacrifício e vai resolver, o dinheiro vai chegar, a saúde vai brotar do nada. Irmãos, não pense assim, não esqueça isso. São histórias que nos contaram muitos anos. Se eu quero ter dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprender eu tenho que aprender primeiro a ser fiel no pouco, porque se eu for fiel no pouco, eu tenho certeza que Deus um dia me colocará numa abastância de eu ter tanto que eu vou ajudar tantos quantos eu quiser ajudar. Então, queria deixar se a nossa esperança em Cristo se limita, você sabe que está limitado só, mas não é isso. Você um dia foi assim. Quem é que pode concordar comigo? Que a tua vida, quando tu pensava em Cristo, você pensava como um talismã, ou, como é que é o nome, aquele bule, que sai o gênio? Não, a lâmpada. Encontrei a lâmpada. Quando as pessoas vão para a igreja, e agora tudo vai dar certo, encontrei a lâmpada, eu só esfregar a lâmpada. Quando você pensa assim, você não está preocupado com uma vida com Deus, ou seja, esse reencontro. A pergunta é essa, pastor, por que já se fala na volta de Cristo tantos anos? Desde que Jesus foi, se fala na sua volta. Já se passaram mais de 2000 anos atrás, e nada. Por que nada ainda, pastor? Você pode me dar uma luz para a gente aqui? Por que ainda Jesus... Você acha que se toda a igreja que se diz igreja estivesse pregando a verdade, você acha que Jesus já não teria voltado, irmão? Quem acha isso? Se as igrejas que existem hoje, que dizem aí, que tem igreja que está no mundo inteiro, você já ouviu, né? Agora as igrejas praticamente estão no mundo inteiro, pela internet está no mundo inteiro, mas tem igrejas que têm ministérios em todos os países, em todos os países. As igrejas se estão em todos os países, e a Bíblia diz que quando fosse pregado o evangelho viria o fim. E por que a igreja está em todos os países e ainda não veio o fim? Porque só se pregam o Cristo que favorece as coisas aonde? Na terra. Se pregasse arrependimento, mudança de comportamento, transformação de linguagem no falar,
respeito mútuo, amor ao próximo, sabe? Ser generoso, dividir um pouco, se você tem pouco, divide. Quem divide o pouco, amado, nunca vai lhe faltar nada. O generoso prospera. O avarento, mesmo que ele entule, ele nunca se vê suprido, porque ele é avarento. Então, em nome de Jesus, vamos tocar a trombeta dessa palavra para que o evangelho seja pregado, irmãos. Porque Jesus vai voltar, diga, Jesus voltará. Então, vem agora comigo, já aproveita que você está aí no 15, vão no versículo 50. 1 de Coríntios 15. Primeira de Coríntios 15. Não é caneta não, é meu lenço. 1 de Coríntios 15, versículo 50, diz assim a palavra do Senhor. Achamos? Amém. E isto afirma, irmãos. Olha aqui o que eu acabei de ler, olha Paulo confirmando de novo. E isto afirma, irmãos. O que ele afirma? Que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, risca aí na sua Bíblia, essa palavra, ó, transformado, mas transformados, seremos quantos? Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estarão mortos, né? Mas transformados seremos quantos? Todos. Quando que vai acontecer essa transformação? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos, vamos igreja, seremos o quê? Transformados. Vou ler de novo, hein? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. O que será transformado, pastor? Diga, o meu corpo. Toque para o teu corpo assim, esse corpo. 53. Olha o que Paulo vai dizer aí. Porque é o que? É necessário, diga, é necessário. É necessário o que, pastor? Que este corpo aqui, toca nele, é o teu corpo. Este corpo aqui, como ele é? Corruptível. Algumas Bíblias dizem o que? Mortal? Mortal. Então, porque necessário que este corpo mortal, ou este corpo corruptível, se revista de quê? Da incorruptibilidade. E o corpo que é, está escrito o que agora aí? Mortal de novo? Mortal, duas vezes? Mortal, então, tá vendo? Incorruptível, se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de quê? Da imortalidade. Então o nosso corpo ainda vai passar por uma transformação da imortalidade. Ou seja, esse corpo que é mortal, quando o nosso Senhor aparecer lá, apontar lá em cima, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Essa tem que ser a nossa esperança, irmão. Olha o irmão, diga, irmão, seja a tua esperança isto, por favor. Não coloque a tua esperança só nas coisas dessa terra.
Eu estou aqui, desesperado. Irmãos, Deus está no controle da tua vida, irmão. Deus está no controle da nossa vida, irmãos. Nenhuma folha cai de uma árvore se não falar, cai folha. A Bíblia diz que os pássaros não fazem absolutamente nada e o papai alimenta eles. Vou ler de novo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista em incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, o que vai acontecer? Então, se cumprirá a palavra que está escrita. Qual é a palavra que está escrita? Tragada foi a morte pela vitória. Diga, a palavra está escrita. Está escrita, sabe aonde? Em Isaías 25, versículo 8. A profecia, a morte foi aniquilada. Tragada foi a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes, irmão. Sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga, não é vão. Porque vai ter recompensa. Diga, terá recompensa. Você recebe essa palavra, irmãos? Filipenses 3. Jesus vai voltar, irmãos. Filipenses 3. Diz a palavra do Senhor. 17, 21. 17 a 21. Capítulo 3, 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes vos dizia, e agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está onde? Na sua infâmia. Olha aqui, irmãos, visto que só se preocupam com o quê? Não é isso que Paulo falou em Coríntios? Ele falou em Coríntios 15, 19, se a tua vida se limita só em Cristo, nas coisas da terra, ele diz, olha, só se preocupam com as coisas da terra. Quem é que se preocupa com as coisas da terra? São os que têm o destino para a perdição. Igreja, o teu foco tem que estar no céu, irmão. Teu foco tem que estar no Senhor. Você veio de Deus, é para lá que você vai voltar. 20, o versículo. Pois a nossa cidadania, a nossa pátria, a nossa cidade, oh meu Deus, a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si e todas as coisas. Então ele transformará o nosso corpo de humilhação. Estamos aguardando esta transformação, irmão. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha aí, irmão, de novo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morresteis, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, o qual, quando Cristo, que é a nossa vida, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então Ele vai se manifestar no nosso corpo, e a Bíblia diz que também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Aleluia. 2 de Tessalonicenses 1, 7.
Segunda de Tessalonicenses 1:7. O que diz? E a vós outros, que sois atribulados, claro que nós somos atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, com os seus anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nós, os seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês que vivem atribulados, alívio, vai acontecer um alívio, amado, nós vamos ser aliviados, nós estamos esperando do céu se manifestar o Senhor. Diga, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se manifesta, Senhor, se manifesta, em nome de Jesus, se manifesta, Senhor. Glórias a Deus. 2 de Tessalonicenses 2:1. Olha o que diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa o quê? A nossa o quê? Reunião com quem? Com Ele aonde? Nos vos exortamos e vos não demovais da vossa mente. Olha, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo o quê? Tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. É Paulo avisando, olha o espírito do profeta avisando aqui, irmão. Então, versículo 2, capítulo 2 de Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, diga, nossa reunião com Ele, você vai estar com o Senhor. Recebe essa palavra? Romanos 8:22. 3 minutos, terminamos. Romanos 8:22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então você está aqui aguardando uma coisa chamada redenção do corpo. Esse corpo aqui, que Paulo diz que é corpo de humilhação, imundice, para nada aproveita, é corruptível, será revestido de glória, e nós estamos todos nessa expectativa. Quem está nessa expectativa? Eu estou só te alimentando da comida boa, hein? Olha o que Jesus falou aqui em João 14, 2 minutos, João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Como Jesus já voltou? Como? João 14, 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Diga, é promessa de Jesus Cristo. Diga, Ele vai voltar. E vai voltar para buscar o seu povo. Eu faço parte dessa família. Diga, Ele me alistou. Ele me convocou. Ele me predestinou. Diga, eu sou filho da ressurreição. Diga, um dia eu estarei com Ele para sempre. Diga, nunca mais dor, lágrimas, sofrimento, angústia, tudo isto será passado. Amém? Viva nessa certeza. Isto não é uma utopia, isto é obra de Deus, Bíblia, isso é vida de cristão, esperando o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Espírito da sabedoria, o Espírito do Senhor. Vamos ficar de pé, que enquanto você vai ficando de pé, nossos cooperadores vai preparar a ceia do Senhor.